Prendas e peões que saciam a sede do saber na cacimba da cultura. Prepara seu chimarrão para matearmos juntos na voz da tradição com o senhor Luiz Antônio Machado de Ávila. Ele é o Antoninho Ávila, esse homem que percorreu o mundo, por que não dizer, em nome da tradição do Rio Grande do Sul. Os senhores vão ver no programa de hoje que tem o oferecimento da Tecnisan, solução em meio ambiente da erva mate Barão, verdadeiro sabor do chimarrão, o qual a cacimba de cultura eu trouxe para os senhores no programa de hoje. Muito boa noite, Toninho Dávila. Seja bem-vindo ao programa Voz da Tradição. Boa noite, Eleomir. Boa noite a todos os telespectadores da TV Tradição, desse maravilhoso programa Voz da Tradição. E eu sinto-me honrado em participar desse programa e dizer aos telespectadores que aprove muito, através da fértil inspiração do humilde gaúcho que sou, cria de Santa Maria, também criado em Uruguaiana e registrado em São Gabriel, a terra dos marechais, voltar ao Rio Grande do Sul e participar desse programa e dizer como velho e antigo, legendário, histórico, imortal verso do imortalíssimo também Jaime Caetano Bravo, que diz: raízes, tronco, ramagens, tronco e raiz. Abriu-se uma cicatriz de onde brotei na paisagem. O tempo me fez mensagem que os ventos pampas dirigem, dos anseios que me afligem de transplantar horizontes, buscando o rumor das fontes para beber água na origem. Esse é o Toninho Ávila. Me diz uma coisa, Toninho, tu já disse que é natural de Uruguaiana. Não, natural de Santa Maria. Santa Maria? É. Mas começou em Uruguaiana, São Gabriel, foi registrado em São Gabriel. Registrado em São Gabriel. E a tua história tradicionalista começou onde? A história é assim, até nessa própria reportagem que os senhores têm, que saiu numa revista Gaúchos e Biribas, que ela foi editada na cidade de Francisco Beltrão, que pertence à 9ª região do movimento tradicionalista gaúcho do Paraná. Hoje tu reside no Paraná. Eu resido em São José dos Pinhais, em região metropolitana de Curitiba. Mas que maravilha. Mas eu sou nascido, na realidade, em Santa Maria, do distrito de São José, hoje dentro da cidade de Santa Maria, quem vai para Camobi. E como meu pai tinha comércio em Uruguaiana, ia muito para Uruguaiana. E nós tínhamos e temos até hoje propriedade em São Gabriel, que fica 60 quilômetros para Santa Maria, 60 quilômetros para cá de São Gabriel e 60 quilômetros para cá de Caciqui, fica bem no meio, no centro geográfico, quer dizer, entre Santa Maria, Caciqui e São Gabriel. Então, meu pai, por A mais B, me registrou em São Gabriel, no distrito de Azevedo Sodré, por ter amizade com um cartorário na época, o dono do cartório, e por sinal, eu quero deixar bem escrito, bem claro, que eu fiquei feliz porque eu sou muito leitor e estava lendo um livro que diz o privilégio de envelhecer. E eu tenho nessas reportagens todas que eu sou nascido em 31 de 1 de 1951. Mas uma tia minha, a última irmã da minha mãe, que é minha madrinha Geni, foi a parteira da minha mãe, e ela dizia: Toninho, tu é um ano mais velha que o Zé Carlos. O Zé Carlos que é de 51. Quando tu nasceste, eu fui a parteira da tua mãe e tu é nascido em 50, o Zé Carlos que é de 51. E eu, como eu estou escrevendo um livro sobre a minha vida, que muitas pessoas pediram que não deixe determinadas pessoas que até já morreram, se eu me contar um pouco da minha vida, que a minha vida foi momentos árduos, momentos alegres, momentos tristes, mas a vida judia me ensina. Então eu fui descobrir as minhas origens e fui na pia, onde fui batizado, em Santa Maria, e lá diz que está Luiz Antônio Machado de Ávila, batizado o dia 6 de março de 1950 e nascido o dia 31 de janeiro de 1950. Portanto, então, eu me tornei um ano mais velho. Porque, quer dizer, na realidade, Tens um ano a mais. Eu tenho um ano a mais, não que eu tivesse. É que descobri que o meu pai, até eu fui ao cartório em São Gabriel, o ano passado estive em São Gabriel, na Semana Farroupilha, estive lá com meu amigo Macedinho, estiveram nos ouvindo, um abraço para ti, Macedinho, e pela hospitalidade e cordialidade que tu tivesse comigo aí em São Gabriel, e a tua esposa, e a família toda, e, por que não dizer, a todos os gabrielenses. Então, aí, na realidade, então, eu completei nesse 31 de janeiro de 2015, 65 anos, e não 64, como eu pensava. Mas que maravilha. E desses 65 anos de idade, eu tenho o privilégio de dizer para os senhores que, até um cordial abraço também ao Manuelito Savariz, Manuelito Carlos Savariz,
e do qual ele é o responsável, eu digo que ele é meu padrinho por eu ser hoje um dos membros da diretoria da CBTG e principalmente responsável do departamento da história da fundação da CBTG. E aqui eu estou aqui, e essas coisas assim que a gente fica feliz, Elomir, porque a tradição é um culto, é de geração em geração. O próprio termo do latim vem, que diz que é transmitir, que povo sem alma morre a cada geração, povo sem tradição não tem alma ou não tem história. E eu não vivo disso, só que eu não vivo sem isso, eu gosto muito disso. Que maravilha. Enquanto saboreia um bom chimarrão com erva mate Barão conosco, Desculpa, eu te pergunto o seguinte, e tu começou no CTG onde? Que agora até eu já estou confuso. Eu comecei, na realidade eu comecei a gostar da tradição. A gente morava em Santa Maria, uma época que o pai ia muito para Uruguaiana, e via para Santa Maria, Uruguaiana, Santa Maria, vivia aquela vida, São Gabriel, Santa Maria, Uruguaiana, mas não São Gabriel cidade, um distrito chamado Pau Fincado, que é muito conhecido, e é onde, historicamente falando, por que Pau Fincado? Porque os índios que iam das missões para São Gabriel na época, lá para o Batovi, eles fizeram aquela demarcação que é para os índios chegarem ali e pegarem para a direita e sair para São Gabriel. Então, como eu estava em Santa Maria nessa época, tinha um baile no CTG Piá do Sul, lembro como se fosse hoje. O Piá do Sul de Santa Maria. O Piá do Sul de Santa Maria. E isso foi mais ou menos do ano 65, por aí, porque eu fui estudar, eu terminei o ginásio no colégio, eu estudei em 3 colégios em Santa Maria, no Maria Rocha, no Manuel Ribas e no Silão Roça. E aí, naquele dia, tinha um baile com essa gaiteira, que foi muito famosa, uma Moreira gaiteira, já vou lembrar daqui a pouco tempo, muito gaiteira, antes da época do Teixeirinha ainda, e eles estavam tocando baile, e na hora do intervalo, aí eu fui na bateria, eles estavam tocando uma música, que é muito antiga essa música, do Itajaí Matana, que gravou com a Adela Bertucci, Valsa do Bezerro, é a Janete. Nelson e Janete, a dupla Nelson e Janete. Então eu estava tocando baile e eu peguei a bateria. E quando eles começaram a valsa, eu vou te contar um caso de outro que aconteceu, que é o começo da valsa. Aí eu estava na bateria e o baterista chegou e, de certo, ficou um senhor. Na época, quando a gente é criança, a gente pensa que as pessoas têm mais idade, mas pensando hoje, calculo que esse baterista tinha entre mais ou menos 25 a 35 anos. E ele deixou eu tocar, e o Nelson e a Janete gaiteira e o Nelson violão, né? Seguiram a valsa e depois mas eu comecei a valsinha. Aí eu comecei a frequentar o Piá do Sul, e depois, já em Santa Maria, quando fundamos o CTG Estância do Jarau, Santa Maria foi fundada na minha casa, na Rua do Acampamento, 447, em Santa Maria, e por sinal a casa era da família Krebs, e na Rua do Acampamento é onde nasceu João Cezimbra Jacques, que é o nosso patrono do tradicionalismo. Foi nascido em Santa Maria da Rua do Acampamento, onde eu morei. Hoje é a Casa do Chapéu, que pertence ainda, e o nome chama-se Galeria Krebs. Então eu fundamos o CTG na minha casa, o Estância do Jarau, em Santa Maria. Até hoje pertence à 13ª região. O Beto, o retrasado quando estive lá, era o patrão, um sargento da brigada, muito ativo, por sinal, e muito capacitado, e está levando a sério, graças a Deus. Eu tenho que levar lá, pedir para ele, na época, a fundação do Estância do Jarau, que ele não tinha, quando é que foi fundado, quem foi os primeiros patrões. Até eles pensaram que o Alves Braz fosse o patrão do CTG. O Alves Braz não foi patrão. A primeira patronagem, para quem está nos assistindo, do Estância do Jarau, foi o Luiz Siqueira da Silva, que era um sargento do Exército que vinha de Bagé, tinha sido patrão do CTG Prenda Minha de Bagé. Como nós estávamos fundando, e o Exército transfere mesmo, né? Transferiu o Siqueira para Santa Maria, ele morava no Hotel Rio Branco, lá uma quadra acima da Aviação Ferro. Eu digo as coisas com detalhes, porque Deus me deu um privilégio, eu não esqueço nada do que eu passei. Que maravilha. O que eu vi, eu enxergo como se fosse a cor hoje, a mesma pessoa. E o Luiz Siqueira, na época, ele tinha separado a esposa e foi morar no Hotel Rio Branco. Então,
eles queriam que eu fosse o patrão pelo CTG ter sido a primeira reunião na minha casa, a segunda foi na casa do Alves Braz, onde nós fizemos a primeira ata. E eu digo, não, mas eu sou muito guri, em 70, eu tinha o quê? 24 anos? 74, 16 de março de 74, tinha 24 anos. E o Siqueira tinha 39, tinha 15 anos mais que eu, e vinha naquela experiência de patrão do CTG. Eu digo, não, vamos ficar assim. Então, tu fica de vice. Eu digo, não, também de vice, eu sou muito guri ainda. Vou passar para o Braz Alves, porque a ideia do CTG Estação Geral começou assim, lá na ferraria do seu Ruviário, que ele arrumava chapa de charrete, estava o Braz, sim, foi um dos idealistas como eu, um primo meu, o Wilson Francisco Neves, que já é falecido, o Braz Alves, que é falecido, e eu, que ainda estou, até quando Deus me chamar, estou por aqui. Nós ideamos fundar um CTG, mas não sabia o nome. Fizemos a primeira reunião na minha casa, e o Luiz Siqueira, como tinha bastante experiência, ele é muito leitor, muito autodidata, dizia, vamos pôr a Estância do Jarau, porque é um morro muito famoso, é um cerro lá em Paraí, né? O Estância do Jarau, que tem lá, o Morro do Jarau, né? Tem uma lenda. Ficou a Estância do Jarau. Bom, aí eu saí de Santa Maria em 75, no outro ano que fundamos, fui para o Paraná. Lá fundamos o CTG, participei do CTG 20 de setembro, que é o 4º CTG fundado no Paraná. Tem uma ideia, uma dúvida muito grande também, não é o primeiro CTG do Paraná, é o 4º. E eu digo isso para os senhores porque eu sei por detalhes, como é que foram fundados os CTGs, quando é que foi fundado o MTG daqui do Rio Grande do Sul, o de Santa Catarina, o do Paraná, a confusão que deu entre a TIGESC e o MTC de Santa Catarina, por que nós fundamos a CBTG, as pessoas que estão por aí, Elomir, eu não preciso ler nada, eu criei um ditado comigo, desatando o peito, dando rédeas para o pensamento, dificilmente eu errar, principalmente no nome, numa data de pessoas que fundaram ou que deixaram de fundar. Como na sequência, enquanto eu servo um doce amargo do amor, tu vais te passar o microfone um pouquinho, para te dizer alguma coisa, e se tu quiseres fazer alguma pergunta sobre a CBTG, entendeu? Vamos deixar os MTGs para cada presidente lá, alguma coisa, eu posso dar uma pincelada, mas vamos falar, se tu quiseres, senão eu estou à disposição para o que tu quiseres na tradição gaúcha, do começo ao fim, estou às suas ordens para os serviços leves e pesados, como eu digo brincando, não interessa a distância. Ô Toninho Ávila, eu tenho aqui a tua entrevista na revista Gaúchos e Birivas, e me deixou curioso aqui, eu vou te fazer as perguntas em cima do que está aqui, porque fala toda a tua história aqui nessa entrevista que tu deu. E aqui tem uma coisa que me deixou curioso aqui, olha só. Conforme Toninho Ávila, já hoje continua o canal do Boi, transmitindo as nossas tradições além fronteiras, com radialista durante 13 anos, passando também, aí que vem minha pergunta, pelas TVs CNT, Record, Manchete, SBT, com o programa Esteio da Tradição. Em que época foi isso? Como é que foi isso? Pois é, aí só tem uma coisa que não está certo aí, o canal do Boi foi assim. O canal do Boi é um canal fechado? Não, é um canal aberto, mas é um canal só pela parabólica, que é transmitido em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. E lá tu falava da nossa tradição. Não, eu já saí daqui do Rio Grande do Sul com a carta de princípios, que é essa que está, que rege hoje todos o nosso regulamento, a nossa Bíblia, na tradição gaúcha, tanto do CTG, como da coordenadoria, dos MTGs de cada estado, de cada federação, e da CBTG também, é a carta de princípios. E quando eu fui de Santa Maria, eu já levei essa carta no bolso, escrita num papelzinho que tem até hoje em casa. Tanto dobrar todos esses anos, faz 40 anos, então eu sempre segui a carta de princípios, eu sempre levei muito a sério a carta de princípios, para mim é como se fosse, eu era e sou até hoje mais leitor da carta de princípios, que não preciso ler mais a carta de princípios, que eu sei todos os artigos, do 1º ao 29, são 29 artigos, então se tiver um artigo errado, como eu tive a felicidade de falar na primeira região do MTG do Rio Grande do Sul, que estava a carta muito bonita, a carta de princípios, na sede da primeira região do MTG do Rio Grande do Sul. Mas o artigo do 20 ao 21, a coisa assim, até o 27 está deslocado. O 27 está 20, o 23 está 24, o 24 está 25, o 26 está 22. Então, os artigos estão certos, só que os números não são. Então, eu sempre levei a sério. E sempre fazendo o programa, quando eu cheguei lá, eu fazia o programa Esteio da Tradição.
Mas eu fui muito convidado para fazer, eu fazia um programa, graças a Deus, muito sério, eu dizia que eu, em vez de preencher os espaços vazios, que a gente diz no linguajar barbaresco e chucro da nossa gente, como dizia o Jaime Caetano Brau, encher linguiça, né? Encher linguiça. Então eu nunca quis encher linguiça de programa de rádio e televisão com frescura. Eu sempre quis encher Com conteúdo. Com conteúdo, com cultura, história, geografia, química, física, matemática, zoologia, biologia, fundamentos, etimologia das palavras, como manda a carta de princípios, a cultura propriamente dito. Então aí eu cheguei a fazer programas, deixamos de lembrar, e tudo a cavalo. A cavalo, as pessoas fazia esses programas a cavalo. A cavalo. Eu fazia no domingo um programa 60 quilômetros a cavalo da cidade onde eu morava. Mas as pessoas perguntam, aí é que surge uma dúvida muito grande, Elomir. Mas como é que ele fazia 60 quilômetros por dia? Que horas era esse programa? E que horas ele chegava lá? Que horas ele saía? Como é que ele parava para almoçar? E o cavalo cansava, não cansava? O cavalo era ferrado, não era? O cavalo era magro, era curto? Entendeu? Então as pessoas... As dúvidas. Vou esclarecer. Eu comecei a fazer o programa a cavalo na rádio Tapajós, de São José dos Pinhais, onde eu moro hoje. Que na época era a Rádio Tapajós, seu Afonso Moleta. Depois vendiam para a Rede Nova Terra, o Jonas Gandelmanto e o Hélio Porto, o Hélio Paulista, que era o diretor. E eu tinha uma linha de leite na CLAC. CLAC quer dizer Cooperativa de Laticínio de Curitiba. CLAC. Ainda existe até hoje lá. Então eu não era, dizia que o Toninho era o leiteiro, não era o leiteiro, eu que recolhia o leite. Leiteiro era o produtor, que tinha as vacas e tirava o leite, eu recolhia nas plataformas e levava para a cooperativa. E ali fui convidado para fazer um programa na Rádio Tapajós e fazia das 11h30 ao meio-dia e meia esse programa. Ali surgiu o programa Esteio da Tradição em 1981. Eu comecei o programa no dia do meu aniversário, 31 de janeiro de 81, no dia que eu fiz 31 anos. E ali a Rádio Clube me convidou para fazer um programa, eu fiz um programa paralelo, eram os horários diferentes. Aí de onde eu morava até a Rádio Clube, dava em torno de 16, 17 quilômetros, 19 quilômetros dava até a porta da Rádio Clube, bem no centro da Saldanha Marinho, com a doutor Muricy, em Curitiba. Paraná, isso. É Paraná. São José dos Pinhais é uma cidade que é divisa com Curitiba, que nem vamos comparar, que nem Porto Alegre e Canoas. Passa por lá de lá, já é Canoas, do lado de cá. Ao lado. As regiões metropolitanas do Brasil é uma mesma característica, Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, são cheias de cidades em roda, como aqui, Guaíba, né? Canoas, Gravataí, Esteio, Gravataí, Viamão, né? Então tem bastante cidades em roda da capital. Então eu tinha o programa na rádio Tapajós, que na época já era a rádio Rede Nova Terra de radiodifusão, porque o seu Afonso Moleta tinha vendido, eles mudaram o nome de Tapajós para Rede Nova Terra. E aí a Rádio Clube me convidou para fazer um programa. E o dia 12 de junho, eu comecei o programa na Tapajós, dia 31 de janeiro de 81. Dia 12 de junho, que era o dia dos namorados, seu Célio de Castro, que está aqui ele, esse seu Célio de Castro é esse aqui. Ele disse, Toninho, eu vou te pôr numa rádio mais forte, essa rádio é fraca. E eu vou te pôr. E a Rádio Clube Paranaense é a terceira rádio fundada no Brasil, porque a primeira é a Clube de Recife. E aí essa Clube do Paranaense era a terceira, mas era uma das rádios mais potentes do Brasil, a 50 kHz e transmitia em onda curta, 25, 31 e 49 metros em onda curta. Hoje tem mais a FM, né? Dia 12 de junho, que era o dia dos namorados, de 82, eu comecei na Rádio Clube. 2 programas paralelos, então. Só que a Rádio Tapajós era de segundas a sextas, da tarde, das 18 às 19. E no domingo, das 11h30 ao meio-dia e meio, na Tapajós. E a Rádio Clube me deu uma oportunidade de ser só nos domingos, das 20 às 21h30, o programa Esteio da Tradição. Então eu fiquei em 2 rádios. Aí a Rádio Iguaçu de Araucária, disse, Toninho, o senhor tem que fazer um programa com nós, esse programa tem muita audiência. E eu fazia o sábado na Rádio Iguaçu, que fica mais de 19 para 37, 18 quilômetros de Curitiba até Araucária. Que 18 quilômetros a gente percorre facilmente em 3 horas. Fazendo 3 rádios. 3 rádios, ficou para 3 rádios. Aí eu ia até Iguaçu, só que a Iguaçu era só no sábado de tarde.
no sábado também, 1 hora de programa, deu 1h30, 2h30. 3 rádios. Aí a Rádio Panorama, 60 quilômetros da minha terra, São José dos Pinhais, até Mandirituba. Quem vem de Curitiba para Lages passa em Mandirituba. É a segunda cidade lá para cá. Vem Curitiba, Fazenda Rio Grande, depois Mandirituba. Viu? E a rádio Panorama de Mandirituba. Era do seu Dinho a rádio. Tem que fazer um programa aqui também. Aí eu já estava tapado de compromisso, mas aí o Dante, um amigo meu, se estiver nos ouvindo, parabéns, Dante, muito obrigado pela amizade que nós sempre tivemos. Parece que o Dante está morando lá para o lado da fronteira, Santiago do Boqueirão. Eu, nessa incumbência que eu tenho de escrever o livro sobre as tradições gaúchas, principalmente sobre a CBTG, eu tenho andado de querência em querência e vou chegar no teu rancho, Dante, tomar um chimarrão contigo. Aí ele fazia o programa Roda de Chimarrão. Como eu não podia assumir um programa na Rádio Panorama, eu participava do programa dele, também a cavalo. Mas como é que fazia 60 quilômetros? Como é que era o programa a cavalo? Não, assim, aí eu fazia, de segunda a sexta, eu fazia o programa na rádio Tapajós, que passou a ser Nova Terra. Aí eu fazia o programa, eu fazia 19 quilômetros para ir para lá. Tu ia a cavalo? A cavalo. Segunda a sexta. Não? Certo. Tá. Eu ia a cavalo. Como a outra rádio que surgiu, eu ia da Tapajós para Clube. Mas chegava sexta-feira, terminou o compromisso da Tapajós, da Rio Nova Terra. Aí eu tinha o programa só no domingo. Na Rádio Clube. Aí eu fazia o programa na Rádio Clube, 19 quilômetros, e fazia o programa na rádio. Dali eu ia para a rádio, mais 37, mais 18 quilômetros, que era Araucária. Também a cavalo? A cavalo. E de Araucária para chegar em Mandirituba, era mais 23 quilômetros, que era 60. Tu ia tudo a cavalo? Eu ia de uma para outra, quer dizer que sempre a cavalo? Eu vivia no lombo do cavalo. As pessoas diziam... E os conhecidos, lá vai o Toninho. Lá vai o Toninho. Eu chegava, eu até nunca esqueço que uma vez o cavalo me deu um coice, eu tive 4 felicidades, eu não morri umas 4 vezes. Tem uma poesia que diz, eu morri porque dizia que aquela terra era minha, mas o eterno não morre porque permaneço vivo. No lampejo primitivo de cada fato que ocorre, o meu sangue rubro corre na velha raça gaudéria, corcovendo em cada artéria pela miscigenação, na bárbara transfusão com os andarengos da Ibéria. Exato, Toninho. E aqui diz que tu rodou 200 mil quilômetros. A cavalo. 200 mil quilômetros. As pessoas fazem o cálculo. 200 mil quilômetros? 1000 quilômetros. O cavalo chamado Apache. Apache era um dos cavalos. Aí o outro era o Comanche e o outro é o Esperança, que um abraço se estiver nos assistindo. Meu amigo Newton Brum, que foi patrão da campeira do Rio Grande do Sul e patrão da campeira da CBTG, e muito amigo do Manuel de Savariz, e mora lá, pertence a São Vicente, mas ele mora a 7 quilômetros de Jaguari. Santiago, lá para aquele lado lá. Não, ele morava em Santiago, Isso. mas agora está morando em 7 quilômetros de Jaguari, e parece que uns 18, 20, 21 de São Vicente. Mas as terras dele são o estado de São Vicente. Tá, falamos aqui dos 200 mil quilômetros. Tá, agora 200... eu quero te perguntar o seguinte. E aí esse cavalo, não, mas faz parte dessa história aí. Aí esse cavalo que está lá, que morreu, eu tenho os esqueletos dos meus, todos os cavalos. É uma coisa que as pessoas me perguntam. Os meus cavalos morrem, eu sepulto, e o Esperança que está lá na fazenda do Brum, está no mesmo reboque. Eu me acostumei no Paraná dizer lá de carretinha de cavalo, aqui para nós é reboque, né? É reboque. Para carregar o cavalo, para 2 cavalos. Eu fui com ele vivo, cheguei com a minha esposa doente lá na fazenda do Newton Brum, ele dizia, leva a tua esposa para lá, que ela estava cometendo mal de Alzheimer, e está até hoje, muito mala, coitada, mas Deus sabe o que faz. Então, ele disse, leva lá para a minha fazenda, porque lá tua esposa vai sarar, ela tem arvoredo, e eu tinha contado para ele que ele me encontrou em Santa Maria, lá no festival, no rodeio do Ecosul, né? Não é Ecosul, é... Mercosul, na distância do Minuano. Isso. E eu encontrei lá o Nilton Muniz, Toninho, estou com a tua esposa, com esse mesmo homem que está aqui na frente agora. Eu trago ela, porque o médico recomendou ficar pelo menos 1 hora embaixo de uma árvore, porque tem que oxigenar o cérebro, e o mal de Alzheimer falta de oxigenação do cérebro, quer dizer, uma das causas, né? Tem, entre outras tantas. Aí eu disse, não, vai lá para a minha fazenda, aí eu fui. Aí eu cheguei no Newton Brum, com a Sportage,
puxada pelo ônibus, com o reboque do cavalo, puxada por um cavalo. E eu cheguei vindo do Rio Grande do Sul com esse reboque. O Manuelito Savariz me encontrou, as pessoas que estão me ouvindo sabem disso. Eu fui para o FENARTE em Triunfo, em 2011, e levei o cavalo, a caminhoneta, 31 galinhas, um casal de cachorro, que virou 8 cachorros, porque a cadela criou 6, e cheguei na Fazenda do Bruno com tudo isso, com um ônibus e a minha esposa doente. E não pode puxar 2 de uma vez só. Como é que eu puxar o reboque e a caminhoneta? Sim. Foi a viagem mais longa para mim do mundo, que eu fiz, nas outras, não sei se fizeram viagem mais longa que essa. Como é que tu acha que eu cheguei lá com os 3? Com o ônibus, com o reboque e com a caminhonete puxando. Com a caminhonete puxando. Como é que tu acha que eu cheguei com os 3? Não pode engatar um no outro, fazer um... Não, é trem, um trenzinho não pode. Não pode fazer um trenzinho, um vagão que nem vagão de trem, sim, um atrás do outro. Para explicar. É que nem uma explicação. Eu conto para as pessoas que eu atravessei Rio Anado sem molhar os pelegos e nem as botas. Eles dizem, mas como tu vai atravessar? A cavalo? Ah, duvido. Mas dá para explicar para as pessoas como é que atravessa o Rio Anado sem molhar as botas e nem os pelegos. Também tu tem ideia como é que pode mais? Não tenho noção. Vamos explicar por parte? Claro. Vamos explicar da chegada lá então lá no Newton Brum. Se quiser ligar para o Newton Brum, está aqui o telefone, perguntar se está lá, mas aqui está. O cavalo morreu lá e também já fui lá, já recolhi todos os ossos, já está montado o esqueleto do cavalo também. Tu monta o esqueleto e guarda? Eu guardo. Eu monto o esqueleto do cavalo, a cabeça, pescoço, a coluna. Tu enterra, depois que se deteriora, aí tu junta os ossos e monta. Um foi enterrado, 2, eu recolhi no campo, morreu a campo. Os corvos consumiram com a carne, as árvores de rapina. Sim. E lá no Newton Brum a mesma coisa, só que eu admiro no Newton Brum como Deus existe, que os corvos, sempre quando comem a carne de qualquer carniça, como a gente diz, de qualquer bicho morto, eles levam os pedaços de osso, eles desbucham o animal, eles desmontam tudo. Sim. E levam um pedaço daqui. E eu consegui achar, se não todos, quase todos os ossos principais do meu cavalo, que está montado na carretinha, lá no Newton Brum, lá na fazenda dele. E o que tu vai fazer com isso? Eu guardo que muitas pessoas, eu que andei muito a cavalo, eu quero que Deus me dê o privilégio ainda, eu quero dizer para os senhores, eu tenho uma piada comigo, que a recém, eu vou fazer, que idade o senhor tem, seu Toninho? Eu vou fazer 90 anos, mas não parece que o senhor vai fazer 90 anos, o senhor está novo. Claro que se eu disser que eu tenho 65, eu digo, o senhor está velho. Eu vou fazer 90 daqui a 25 anos, né? Então, eu recém fiz 65 e vou fazer 90. Eu tenho muito tempo de escrever a história e dizer como é que as pessoas podem bater num cavalo, porque que não bata aqui, por causa da anca. Esse osso aqui que vai ser machucado se vocês baterem com um pedaço de pau, aqui no cavalo quando está magro. Então, o nome do cavalo, um cavalo... Tu guarda como relíquia isso, Toninho? Como curiosidade, gostar que eu não sei se existe esse termo, entendeu? Tem geografia, que é o estudo da terra, terra e grafia, estudo, né? Então eu dizia brincando assim, osteologia, estudar os ossos, né? Estudo dos ossos. Mas não existe, acho que não existe esse termo. Tá, então me responde. Então eu respondo os cavalos. Eu fiquei curioso agora. Atravessar o Rio Anado sem molhar os pelegos e as botas? Também é fácil. Então também é fácil. Dentro do caique? Bom, deixa eu te perguntar. Não, que caique nada, sem caique. Não tinha caique, como é que eu vou viajar a cavalo e levar um caique na garupa? Bom, podia ter um caique na beira do rio, né? De alguém, né? Entendeu? Podia ter um caique na beira do rio. Eu te provoquei para dizer para nós como é que fazer. Olha, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, se tradição é cultura, não é eu que vou mostrar de cultura. O chimarrão a gente sempre devolve com a mão direita, como recebe com a mão direita. Eu aqui, como estou com o microfone com a mão direita, eu devolvo com a mão esquerda. Só que tem um ditado muito certo, viu? Aí eu criei esse ditado aqui, deu coração para coração. Isso. Mão do coração. A mão do coração. Devolve o coração do chimarrão. Isso. Como tem pessoas que não têm a mão direita, né? Entendeu? Tem pessoas que não têm a mão direita. Sim. Como a gente diz assim na gíria, até, eles não gostam de dizer a maneta, sem uma mão só tem a mão esquerda. Então a gente vai pegar com ele, se vai pegar
com a dele a mão, por exemplo, me dá tua mão direita aqui. Não, se tu não tem a direita. Ah, eu dou a esquerda, exato. Tá, mas eu pegar a minha direita com a tua esquerda, Não fica dá ruim. certo. Então eu pego com a minha esquerda, que é de coração para Perfeito, coração. Tá certo. Entendeu? Ó, Tá certo. o teu coração, Coração pro coração. do coração para coração. Então o chimarrão te devolvi com a mão esquerda, Tá cara, mas certo. de coração para coração. Então, eu te expliquei por que eu fazia 60 km por dia a cavalo. Não faz num dia, porque eu tenho essa quilometragem a cavalo, e tu tens máquina aí ou não tem? Não. Eu vou te dar uma calculadora para te saber por que essa Não, quilometragem. tu já me disse que tu ia pra rádio a cavalo. Tá, mas Num dia tu fazia 18, no outro como é que dia... deu mais de 200 mil quilômetros? Não, é isso que eu estou te perguntando, porque aqui diz que tu rodou mais de 200 mil quilômetros. E não foi eu que do pus isso cavalo. aí. Eu nem sabia quem é que escreveu isso aí. Eu estava com essa revista na mão quando recebi essa homenagem aí, um amigo meu que faleceu. Então tu não chegou a fazer os 200 mil? Fiz muito mais. Porque isso aí é uma entrevista de 96. Então é tranquilo. Não, tem mais de 18 anos, eu fiz mais. Agora com a doença da minha esposa e ter morrido meu último cavalo, que é o Esperança, que tá montado o esqueleto lá na fazenda do Newton Brum. Tu não me explicou ainda como é que passa sem molhar os pelos. Tá, mas eu quero saber se tu aceitou a minha explicação. Sim. De eu fazer 60 km por dia a Sim. cavalo. Porque é muito, é muito. Eu sei que é muito. Ninguém vai fazer. A gente deve fazer O uma normal é média. 25 quilômetros. É uma média. Não, se fizer bem feitinho, uma média de 20 de manhã e 20 de tarde, Tá muito bom. tá muito bom. É o que as nossas cavalgadas fazem hoje. É o que e o que os tropeiros faziam também. Isso. Que vocês podem ver que cada cidade, por exemplo, Santa Maria não foi caminho de tropeiros. Santa Maria é o centro geográfico do Rio Grande do Sul e é o centro universitário. É o coração do Rio Grande. Mas lá no Paraná, por exemplo, saindo daqui de Viamão, as tropas saíram de Viamão a Sorocaba. Lá no Paraná, e eu fiz muitas vezes isso, Rio Negro, Quitandinha, Campo do Tenente, Lapa, Porto Amazonas, Ponta Grossa, Carambeí, Castro, Piraí do Sul, Jaguariaíba e Sengés. Quer dizer, dá mais ou menos, cada 25, 20 e poucos quilômetros tem uma cidade. Porque uma era pouso, era cesteada dos tropeiros, e a outra era pouso. E aonde cada tropeiro ficava para cestear ou para pousar, principalmente quando tinha uma parte da tropa que adoecia ou emagrecia demais, por A mais B, alguma coisa, ficava alguém guarnecendo e aí ficava um rancho, saía a primeira casa, a segunda, a terceira, a quarta, quando vier uma vila. Então pode ver que onde é caminho das tropas é perto uma cidade da outra. Mas sempre assim nessa distância. Eu tô louco para te perguntar dos troféus, mas tu não me explicou ainda de molhar os peleiros. Sem molhar. Não. Ó. Desencilha o cavalo. Tem que atravessar um rio. Está bem encilhado o cavalo. Eu sempre gostei de pelegão. Eu não gostei desses peleguinhos meia boca aí que eu não concordo, mas também respeito a montaria, as encilhas de um cavalo de hoje, que é um peleguinho bem curtinho. Isso. Entendeu? Mas respeita-se porque até pela tradição do cavalo crioulo, eles encilham com um peleguinho bem curto. Mas nós gaúchos os mais antigos, que eu já pertenço, estou com 65, nós sempre gostamos de pelegão. Então, como é que eu vou molhar um pelegão? Desencilha o cavalo na beira do rio, desencilha, viu? Toda. Nem que tem que fazer umas 2, 3 viagens, viu? O cavalo é bom nadador, o cavalo nada com a gente no lombo, viu? O duro é fazer no inverno, mas a gente tem que fazer também se for o caso, mas para atravessar essas coisas, então a gente não vai viajar no inverno se tiver que atravessar. Claro. Procura o verão, porque é até gostoso tomar um banho, né? Claro. Molhar o cavalo e a gente. Então desencilha o cavalo, carrega todas as coisas na garupa da gente, na garupa. Aí a gente vai enterrar o quê? Vai enterrar o cavalo, enterra até o lombo, até a gente. Sim. Viu? Mas dificilmente vai enterrar as costas. As costas. Vai enterrar as costas. Então carrega bota, Tira as botas. carrega ele põe nas costas e vai passando para o outro lado do rio. Que mano. No outro lado do rio, encilha de novo. Não molha as botas nos peleiros. Então, tá explicado? Tá explicado. Agora eu quero saber o seguinte, esse monte de troféu que tu ganhou aqui nos rodeios, de Mas ganhar o que diz esse 5, 6 por troféu? dia. O que 5, diz esse 6 troféu? por dia. Mas o que diz? Rodeios. Tu ia a rodeios, tu bateu o teu próprio recorde de ganhar 4, 5 troféus no mesmo rodeio. Tá, mas o que diz desde aqui? Lê daqui uma coisa, o que diz aí? O Tauro tem uma das maiores galerias de troféus. Que você conhece até hoje. Quantos diz aí? Que se conhece, contamos com até 317. E por que não contaram mais? O que diz aí?
que não contaram mais porque estava o resto Fora alguns guardados em caixa. estavam encaixotados. Tá, isso foi uma entrevista de 96. 96. Essa revista saiu, ficou uns 3 anos e pouco, 4 anos mais ou menos, essa Sim, isso entrevista fazem 9 anos. guardada. Não, 9 não. Tá, mas eu estou curioso para saber como é que tu ganhou os troféus. Declamando, cantando, tocando, laçando. Trova, poesia. Não, se eu participasse da campeira, que Deus não tira nada da gente, mas acontecem umas coisas na vida da gente. Então, se Deus existe, que para mim existe, então é traçada por Deus. Mas da outra, eu era para ser um homem só laçador, mas uma das éguas de mais confiança que eu comprei me tirou do lombo. E o que eu não aconselho ninguém, que são coisas, isso aqui para os homens campeiros. Tu vais a cavalgada? Vai sempre Acompanhe, não no acompanha. lombo do cavalo, mas só acompanhe. Mas tu já percebeste que tem pessoas que ficam assim, ó, como eu vou ficar aqui, ó. Tá no lombo do cavalo, tá sentado. Em vez de ficar o cavalo virado para lá, como se tivesse o pescoço para lá, montado, pés no estribo. As pessoas para assistir o rodeio, conversar com alguém, elas sentam de lado. E põem de lado, e ficam assim. Sim. Eu com o pé aqui assim. Sim. E eu sentado assim, eu caí de costa, até hoje não posso laçar. Porque para quem é laçador sabe, como eu também sou, fui. Mas eu tenho um deslocamento de coluna, que eu andei por muito tempo agachado, quase que de 4 pés, não podia. Fui pegar um pacote de 5 quilos de arroz, que eu tinha um depósito de cereais, e me deu um estralo na coluna, mas consequência daquele tombo que eu levei dessa égua baia. Comprei uma então, teus troféus eram o quê? Declamação e trova? Trova. Aí... Mas isso foi no Paraná ou aqui no Rio Grande do Sul? Aqui no Rio Grande do Sul eu ganhei. Eu tive o privilégio aqui no Rio Grande do Sul, que para mim o maior troféu, de todos esses aí. Mas aí até aí, 317, isso é 18 anos atrás. Isso aí, essa entrevista é de 96, mas essa reportagem, você pode ver, é de 2000. Sim. Mas vamos contar só da reportagem para cá. Vamos perder 4 anos, 3 anos, de 96 para 2000, 4 anos. 4 anos. Só de 2000 a 2015 são 15 anos, né? Certo. Mas só que faz uns 2 anos que eu estou parado. Em 2011 eu tive o privilégio de chegar em Santa Maria. Estou falando com os senhores telespectadores, com todo o respeito, nesse programa que está aqui, um nome maravilhoso, a voz da tradição, não que seja a minha voz, porque eu estou falando, mas a voz de um apresentador, Elomir Malta, e de tantos quantos outros se apresentam aqui nessa cadeira para falar sobre tradição. Mas a gente fala as coisas com experiência, eu falo com convicção, eu sou do tempo de olhar olho no olho do irmão. Porque quem fala a verdade, fala 1, 2, 3, 4, 5, reticência, tantas mil vezes quantas precisas forem a mesma coisa. Às vezes a ordem dos fatores, pode alterar a ordem das palavras, mas do conteúdo da verdade não altera. Diz que a ordem dos fatores altera o produto, mas a ordem dos tratores não altera, a ordem dos fatores não altera o produto. 4 vezes 5 e 5 vezes 4 é a mesma coisa. Aí criaram uma pedra que a ordem dos tratores altera o viaduto. Cara, com o trator derruba o viaduto, mas dos fatores não. Então eu falo isso aqui, tu falou se foi todos no Paraná? Quase todos no Paraná, mas um do Rio Grande do Sul que me enche de orgulho e de prazer. Eu te falei que eu dancei, que eu comecei a gostar de tradições dentro do CTGP do Sul. Certo. Tocando a valsa com o Nelson Janete. Certo. Eu saí de Santa Maria no dia 14 de outubro de 1975. O dia 4 e 5 de novembro de 2011, quantos anos fazia então? 36, né? Isso. 25 até 2000, mais 11, 36 anos que eu tinha saído de Santa Maria. E a Dirce, a esposa do Carlinhos, vocês conhecem o Carlinhos, que era vice-coordenador do Bertolini de Santa Maria há muitos anos, e depois foi, até hoje é um homem que entende, buenas para ti, Carlinhos, para minha madrinha, que eu chamo ela de madrinha, a Dirce, porque ela que me colocou em Santa Maria, tu vê o tamanho do meu prazer, da minha alegria. Eu sempre, já com essa história feita aí de troféus, mas eu cheguei com a minha esposa doente em Santa Maria em 2011, que era o doutor Enedito Teixeira, que estava fazendo tratamento de saúde para ela em Santa Maria. E eu cheguei na Casa do Gaúcho, lá em Santa Maria, onde é a sede da 13ª região de Santa Maria, que o Bertolini foi coordenador há muitos anos e o Carlinho vice. Mas quando eu cheguei aquela vez lá, já o Bertolini já estava no MTG para cá, entendeu? No Porto Alegre, entendeu? E já era o Carlinhos o coordenador. E a Dirce, a sua esposa, auxiliava ela. Sempre a mulher é o braço direito do homem.
Aí eu cheguei lá na casa do gaúcho e a Dirce disse assim para mim, ó, Toninho, te chamamos 3 ou 4 vezes lá em Paranaguá, 3 vezes não chamou, não vem, é desclassificado. Chamamos 4 vezes lá em Paranaguá, no FENARTE, no FEPARTE do Paraná. Sim. E tu não aparecesse, desclassificamos. Mas por que tu não apareceu? Digo, Dirce, eu estava aqui em Santa Maria, por causa na semana seguinte, né? Eu estava em Santa Maria, porque o FEPARTE lá foi final de outubro, entendeu? E esse é o Festiru que tem em Santa Maria, você já ouviu falar? Declamadores de 30 anos para cima. Diz, mas então, eu digo, eu estava aqui em Santa Maria, tratando a minha esposa, eu não podia estar em Paranaguá. Diz ela assim, mas então, te escreve no Festiru, diz ela assim para mim, né? Te escreve no Festiru e declama aqui para nós, então, aqui em Santa Maria. Eu digo, mas o que é Festiru? Eu não sabia que tinha Festiru. Festiru, ele é um festival, Festival de Chirus. É o Festiru de Chirus, em Santa Maria, mas quem é que faz? Piá do Sul. Eu digo, mas quando é isso? Diz agora, esse final de semana. E era 3 de novembro, um dia depois de finados, 3 de novembro. Mas quando é que é isso? Diz, vai ser quarta e quinta, sábado e domingo. Diz ela assim, sábado e domingo, dia 4 e dia 5 de novembro. Aqui, aonde? No Piá do Sul. Diz, onde é que, e o regulamento? Como é que é? Como é que eu faço para me inscrever? Diz ela assim, tá lá na parede, ó. Aí eu fui na parede assim, e li o regulamento, tá? Festiru, inscrições, parece que estava de 20 de outubro a 3 de novembro, até as 20 horas. Aí podia fazer pela internet, estava ali. Aí eu disse, mas disse, olha aqui a inscrição. Eu mostrei para ela no mural da primeira região, lá, né, da 13ª de Santa Maria, e disse assim, olha aqui, ele disse, é só até daqui a pouco, até 19 horas, é 10 para 7, é até as 20. E diz ela assim, mas então ela te escreve. Eu digo, mas como é que eu vou me inscrever? Eu estou com meu ônibus, as coisas, lá no Boi Morto, Santa Maria, e eu estou de ônibus de linha. Eu tenho que pegar um táxi lá, pegar minha carteirinha da CBTG, que diz o CTG que a gente via, né? Cheguei lá no Piá do Sul, fui lá, fiz todo esse trajeto, tudo correndo, e a minha esposa doentinha do lado. E aí eu fui lá e peguei a minha carteirinha, tudo, e cheguei para me inscrever. Diz, boa noite, tem uma moça muito, não lembro o nome da moça que estava para inscrição lá no Piá do Sul. Diz, o senhor é o seu Toninho, senhor? Eu sou o seu Toninho, eu queria me inscrever para... sorteio a carteirinha? Tem. Mas era 10 para as 8, encerrava às 8. Mas ela estava atarefada, bastante coisa. Sabe como é a inscrição, secretaria, né? Última hora. E bastante coisa. Eu disse, seu Toninho, o senhor deixa aqui a carteirinha do senhor e vem aqui amanhã de manhã, 8h30, 9 horas, que eu lhe dou a sua inscrição, a sua credencial, para o senhor se inscrever, porque... assim, não sei o quê, o nosso sistema agora tem essa inconveniência, né? Que sai fora do ar. Quando eles querem, esse pode funcionar. Aí não funcionou, e eu digo, outro dia de manhã eu fui lá. Digo, está aqui, eu quero me inscrever, então, declamação de Festiru. E me inscrevi. Aí, deixei a carteira. No outro dia eu fui pegar e diz a moça assim para mim, seu Toninho, deu um problema, seu Toninho. Aqui tem eu perdi um pouco, mas tem o costume do bar, né? Tem um problema, seu Toninho. O senhor não vai poder se inscrever em poesia, o senhor pode se inscrever só na gaita de botão e não sei o que mais lá. Eu digo, não, mas eu queria poesia. Toca as gaitas, Toninho? O que eu sou mais fraco na tradição gaúcha é a gaita de botão. Eu sou mais fraco, eu me acho muito fraco. Uhum. Tem gente que diz que eu quebro o galho, mas eu me acho muito fraco. Porque todas as pessoas, que às vezes tem pessoas que chegam querendo queimar campo com chuva. Como é que é? Queimar campo com chuva? Gostei do palavra. Queimar campo com chuva? Gostei do palavra. Tem como tu queimar campo com chuva? Não tem. Tu vai ser Neopolefósforo, vai pegar o quê? Na grama, na milhana? Esse é o Toninho Ávila. Entendeu? História viva do Rio Grande do Sul. Então as pessoas vêm contando pra gente, mas olha, eu me criei dizendo assim, o meu pai dizia, meus avós já diziam, que eu não tive a felicidade de conhecer os meus avós, os dois, que eles faleceram quando eu era pequenininho. Meu filho, para o bom entendedor, meia palavra basta e um pingo é letra. Um pingo é letra. Meia palavra basta. Então, quando as pessoas começam a falar, meia palavra a gente já vê que é mentira. Eu não quero te cortar, mas eu quero falar da CBTG. E aí, tu concorreu no PIA e ganhou? Aí eu concorri lá e a moça disse que eu não podia me inscrever.
escrever. Eu digo, mas por que, moça? Não, seu Toninho, o senhor não leve a mal, seu Toninho, era bom que o senhor declamasse, já me falaram do senhor, não sei o quê, mas é que é dois concorrentes por CTG. E eu me inscrevi pelo CTG 20 de setembro de Curitiba, que mais uma vez eu posso dizer, é o quarto CTG fundado no Paraná, não é o primeiro, não. E o tradicionalismo gaúcho não começou no 20 de setembro. Também está errado as coisas, mas nós vamos acertar numa boa. Tá, senhor patrão, senhores peões do CTG 20 de setembro. Então, aí, me inscrevi. Aí ela disse assim, não, é que tem dois. Eu digo, qual é os dois? Está o Márcio Carlesso e um outro lá do CTG, pelo CTG Três Marias, Três Marias não, pelo CTG Santa Mônica. Lá tem os dois escritos. E eu digo, mas os dois estão escritos, os dois estão presentes? E ela disse assim, olha, não sei. Aí eu liguei para um deles lá em Curitiba. Diz, onde é que tu está? Eu estou em Curitiba. Diz, mas tu não está inscrito nos Festas Chiru aqui em Santa Maria? Vai começar daqui a pouco. Não, eu não vou ir. Aí um deles não ia vir. Aí ela disse, não, então se um deles não vem, então sobra vaga para o senhor. Basta escrever. Entendeu? Aí eu vou escrever o senhor. E ganhou? Escrevi. Fui o último a me inscrever. Quando ela confirmou a minha inscrição, vinha a Dirce. Eu estou numa dúvida, eu não sei se é Dirce ou Dulce, que eu chamo de madrinha, mas parece que é Dirce, a esposa do é Dirce, sim, a Dulce é que era secretária do Coronel Celso, que era presidente do CBTG, foi presidente do CBTG, é a Dulce. Aí ela disse assim, tá, que bom, conseguiu. Aí eu disse para Dirce assim, Dirce, aí apresentei para ela a poesia, a Romance do Injustiçado, de Aparício Silva Rilo, que eu ganhei muitos troféus com ela, A Última Rinha, de Jaime Caetano Brau, Pajá, de Jaime Caetano Brau, A Morte do Brigadiano, de Dimas Costa, e Eis o Homem, de Marco Aurélio de Campos, as 5. E ela disse assim para mim, disse, que bom que tu tivesse ouvindo, Dirce, a minha madrinha na poesia, aí, desse troféu, né? Aí eu disse assim, ela disse assim, olha, Toninho, dessas 5 que tu falou, uma eu não conheço, nem sei qual é que você não conhece, uma eu não conheço, as outras eu conheço, mas eu gosto muito da Pajada, Jaime Caetano Brau. Eu digo, então vai ser essa, eu vou te oferecer para ti. Tu ganhou. Aí quando foi na hora do resultado, chamaram o terceiro lugar, mas quando eu terminei de declamar, foi uma coisa inédita, uma coisa que eu aconselho, um aconselho meu, desse peão dos senhores aqui, as comissões julgadoras, as comissões avaliadoras, porque essa comissão levantou e me parabenizou, porque eu cheguei, porque era para fazer escrito, como eu tinha preparado o Romance do Injustiçado, para declamar, disse isso para mim, eu gosto muito, então, aí eu tive que fazer, eu não sei lidar em computador, eu tive que fazer manuscrito, e é uma poesia longa, são 18 versos e 10 linhas, são 180 linhas, que é esse primeiro verso que diz, né, raiz, tronco, ramagem, né, aí eu comecei a escrever, me chamaram em 7º lugar, aí, sorteio, né, 20 concorrentes, parece que tinha 19, um faltou. E aí chamaram seu Toninho Ávila, porque eu sempre fui, Luiz Antônio Machado, mas toda a minha tradição, Toninho Ávila. Todo mundo conhece. O senhor está pronto? Aí eu com a minha esposa doentinha, coitadinha do lado, eu tinha que cuidar dela, pegar pela mão, ela tinha Alzheimer, e perdia a estrutura, levantava, saia caminhar, eu tinha que segurar ela pela mão, e escrevendo. Aí quando eles me chamaram, eu fui lá na comissão julgadora, avaliadora, e falei com eles pessoalmente, digo, olha, senhor, me desculpe, eu estou com a minha esposa doentinha, e estou escrevendo à mão. Eu posso terminar de escrever, você me chama depois? Não, senhor Toninho, o senhor fica à vontade, o senhor escreva. Depois o senhor fica como retardatário, né? Não é retardado. Retardado é uma coisa. Eu não vou ficar como retardado, como retardatário. Aí, nós chamamos o senhor depois. Tá. Aí fiquei para o 17º, me sortearam de novo. 17º, pulei 10. Mas sorteio, né? Aí depois de mim, como era 20, falhou 19, tinha mais 2 depois de mim. Mas eu vi que eu declamei, e tinha declamado um senhor muito bem, que ele apresenta um programa de rádio na Rádio Nativa de Santa Maria, que é do Cláudio Zap, e ele gostou muito daquela poesia. E os outros concorrentes declamadores comigo, concorrentes porque a gente está competindo, é tudo amigos da gente, que se tornaram meus amigos, eles vieram me cumprimentar, mas o senhor declamou muito bem, tal. E esse da Rádio Nativa,
ele queria que eu fosse na rádio declamar essa poesia, e me pediu a cópia. Eu digo, mas hoje está fácil, tem na internet, né? Que é Pajaro Jaime Caetano Brau. Aí, ele me cumprimentou, e quando eu terminei de declamar, aqui vem o conselho às comissões avaliadoras, não façam isso. Mas também não estou criticando a comissão que me avaliou aquele dia, é só um conselho desse velho amigo do senhor de 65 anos, que cada um valeu por 30, 1950 da América do Sul. Como eu tirei o primeiro lugar, pode alguém dizer, ele era amigo da comissão avaliadora. E sabe o que eles fizeram? Quando eu terminei de declamar, aí eles se emocionaram. E eu vi que eles lacrimejaram, correu a lágrima dos olhos deles. E tinha, parece que duas mulheres e um homem. E ele no meio, o presidente da comissão era ele, entendeu? Aí eu fui cumprimentá-lo e disse, olha, o senhor me desculpa, os senhores me chamaram e eu não pude, porque até fiquei nervoso, né? Praxe. Aí eu não pude, no 7º lugar, mas olha, me desculpe, é por causa disso, daquilo, agora eu tive que fazer a mão. Aí ele disse assim, não, senhor, o senhor não precisa se desculpar, a gente vê essa situação, o senhor merece os nossos louvores. Ó. Aí disse ele assim, nós é que queremos pedir desculpa para o senhor e queremos lhe dar um abraço. E levantaram os 3 e me cumprimentaram. Maravilha. Porque se emocionaram com a poesia, porque eu vivi o Rio Grande do Sul. E tu foi o campeão? Chamaram o 3º lugar, eu digo, eu não tinha, de trás para diante? Sim. Digo, eu não tinha nem o 3º. Chamaram o 2º, bom, se eu não tinha o 3º, muito menos o 2º, né? Sim. Quando foi no primeiro, foi uma sabe? Uma festa. Não, eles sempre fazem uma ladainha, um rodeio. E que 3º? Será que vem de longe? Será que é daqui? Será que é do Paraná? Aquela onda toda. Toda aquela onda. E olha, é de longe? Vem de longe ou é daqui? Ou é de perto? Né? Quando chamaram o primeiro lugar, Toninho Ávila, eu me arrepiei. Aí eu tinha o primeiro lugar, mas o que me emocionou foi o seguinte, não foi só isso aqui, é que na minha cidade, 36 anos depois que eu tinha saído de Santa Maria, pertinho do palco que eu tinha tocado a valsa com o Nelson Janetti, quando eu tinha 15 anos, e depois... Tu ganhou o troféu de declamador. Quando eu tinha 60 Declamou daí. 46 anos depois que eu tinha, viu? Aí eu vou, no mesmo CTG, eu tirei o primeiro lugar dentro do Rio Grande do Sul, onde tem exímios declamadores. Parabéns a todos os companheiros declamadores, trovadores, meus amigos gaiteiros daqui, que eu admiro muito vocês, entendeu? Sou daqui também, e vocês são bons, mas eu tive o privilégio de tirar o primeiro lugar. Então, tirar o primeiro lugar no CTG de raiz da gente, onde a gente começou, é uma emoção a mais. 36 anos depois, vale mais que só o troféu. Aí, o troféu, era um troféu que está lá em casa, Festiru, e diz que um prêmio em dinheiro. Mas eu tinha dito comigo mesmo, em silêncio, só para Deus e eu. E eu vi um zum que tinha um prêmiozinho em dinheiro, mas não sabia se era 1 pila, se era 10, se era 50, não sabia. Aí eu disse, se eu ganhar em dinheiro, eu quero o troféu dentro do Rio Grande do Sul, na minha cidade. Esse troféu, esse dinheiro eu vou dar para quem precisa. E eu, como eu me criei, lá em Santa Maria tinha o Lar das Vovozinhas, eu me criei em Santa Maria. Lá nós descarregava repolho, melancia, quando o pai não vendia, trazia da lá de São Gabriel, esse lugar chamado Pau Fincado, e não vendia as cargas daqueles fenômenos antigos, e dava tudo nas Vovozinhas, aquelas velhinhas ajudavam nós a descarregar, uma por uma, fazia fila, carregava melancia, repolho. E o pai e a mãe ajudavam muito lá nas Vovozinhas. Desse o dinheiro para ela. Vou dar para as Vovozinhas. Aí eu chamei a Dirce, mas foi uma casualidade muito grande. Eu chamei a Dirce e disse assim, aí chamando ela de madrinha, em primeiro lugar, né? E aí todo mundo dizia para mim assim, mas como? Você vê que não tem bairrismo, mas temos sim, toda pessoa tem um pouquinho. Toda pessoa tem o termo bairrista, mas eu, assim, vulgarmente dizendo, puxar brasa para o lado da gente. Disseram assim para mim, mas como? Que o senhor vem lá do Paraná ganhar dos nossos gaúchos aqui, na declamação? O senhor paranaense? E todo mundo me cumprimentando, não sei o que, né? Toninho, deixa eu te cortar. Tá, nós temos mais 5 minutos de programa. Tá. E vou pedir para tu concluir essa parte, porque eu quero que tu fale da CBTG. Tá, vou falar da CBTG. Nós temos mais 5, tu foi radialista, tu sabe que nós temos tempo esgotado. Eu sei disso, nós temos mais 5 minutos de programa. Conclui teu raciocínio e eu quero saber a tua função na CBTG. Aqui está concluído, É só aí, quando eu perguntei para Dirce que tem um prêmio em dinheiro. Eu quero doar para alguém. Eu quero só o troféu, já me basta. Aí diz ela assim,
dá pro lar das vovozinhas que que o CTG, o Piauí do Sul, está fazendo uma campanha, porque eles estão em dificuldade, e tu dá para ela. Aí eu chamei, mas era 80 pila só, 80 pila. Só, mas ajudava, né? Sim. Nos custos da gasolina, da passagem. Sim. Aí eu chamei o patrão, e o patrão já tinha se despedido para não voltar mais do microfone. Aí voltou no microfone e diz, olha, vou aqui, eu voltei, desculpa, que eu disse que eu não ia voltar mais no microfone para entregar os prêmios de uma vez, todo mundo queria ir embora, já era 9h30, 10 horas da noite. Mas esse homem teve uma atitude assim, olha, isso aqui é um exemplo, que tivesse mais homem igual a esse. Ele ganhou o prêmio dele em dinheiro, deu para nós dar para lá as vovozinhas. E ele perguntou para mim se eu ia dar todo, pensou que eu ia dar, quem sabe, 10 ou 20, ou a metade, ficar com a outra metade para mim. Eu digo, não, eu vou dar todo. E dei para lá as vovozinhas. Valeu mais que o meu troféu. Ah, valeu. Valeu mais. Com certeza. Mas me diz uma coisa, qual é a tua participação na CBTG? Fundou a CBTG? Como é que foi? Nós temos, tem que ser em rápidas pinceladas, nós temos mais 5 minutos. Bem direitinho. A CBTG foi fundada lá em Ponta Grossa, no dia 24 de maio de 1987. Eu era coordenador da primeira região do MTG do Paraná. E eu meti na cabeça, eu tenho os documentos para provar isso para os senhores, hein? Savariz, vamos devagar. Se o Celívio Holtz, que tem umas coisas erradas no livro que o senhor escreveu com a Ednei, que não é por ali a fundação da CBTG, desculpa eu ter que dizer, a professora Elma Santana também já escreveu alguma coisa sobre a CBTG, também tem coisa errada, mas tudo serve para mim como subsídio. O livro que vocês escreveram, apesar do erro, eu parabenizo vocês que fizeram. Celívio, Edneia, professora Elma Santana, e parabenizo a Loiva e o Durvílio Caldeirão, lá em Brasília, que fizeram um livro. 3 livros errados da história da CBTG. Então, eu vou voltar um dia para qual é a minha função da CBTG, e aí então tem essa dúvida. E aí um congresso, o Savariz disse para mim que o sonho dele, me encontrou lá em Santa Cruz, que nós viemos a cavalo, Santa Cruz, Santa Maria. Nós viemos não, eu vim com a minha esposa doente, eu vim escoltando eles, dando apoio para uma equipe de cavalariano de Santa Maria, que vieram no Enarte de 2012, lá em, não, 2011, lá em Santa Cruz, e aí o Manuelito não era presidente da CBTG. Aí ele disse assim, se um dia eu for presidente da CBTG, tu vai ser o homem que vai escrever a história da CBTG, porque tu sabe tudo, do começo ao fim, dos congressos, convenções, tudo. Quando chegou o Congresso de Canoas, aí eu fui até um telefonema no Santa Maria, o Savariz disse assim, ó, porque ele tem a liberdade comigo, que é meu amigo Savariz, ele disse assim, ó, larga esse telefone aí, eu vou aproveitar a oportunidade, que agora eu sou presidente da CBTG, tu, a partir de hoje, se o plenário concordar, tu é o nosso diretor de história da CBTG e está encarregado de escrever o livro da CBTG. Eu estava lá. E eu ainda disse bem assim, ó. Eu estava lá. Eu ainda disse bem assim, ó. E eu com a minha esposa doentinha, te lembra? Lembro. Aí eu ainda disse assim, brincando, até fiz um baita de um comercial, que é a autoria minha, porque eu não sei usar a informática. Computador, essas coisas, eu sou zero. Entendeu? Eu sei usar os termos, o linguajar barbaresco da nossa gente, que eu sou daqui, graças a Deus o português o mais correto possível, mas o que a gente não sabe, não sei. Gaiteiro diz que eu sou fraco, mas trova e poesia, os senhores sabem que eu não sou de matar com a unha. Aí eu disse bem assim para ele, quais são as 4 operadoras que nós temos? Um comercial para eles assim, mas eles vão um dia vão beneficiar nós aqui. Nós temos, pela ordem alfabética, a Oi, não, a Claro, que é com C, a Oi, que é com O, a TIM, que é com T, e a Vivo, que é com V. Isso. A última é a Vivo. Isso. Não sei se tu lembra que eu disse assim, ó. Fica bem claro que se me derem um Oi, eu vou ser vivo e vou escrever tintim por tintim. Então o senhor é encarregado de escrever a história da CBTG. Estou escrevendo. Meus amigos, prendas e peões que saciam a sede do saber, eu quero agradecer a tua... Nós teríamos mais 1 hora, mais 2 horas de conversa aqui com o Toninho Ávila. Esse homem é uma enciclopédia ambulante da tradição gaúcha pelo Brasil afora. E eu fiz questão de trazê-la aos senhores pela sua lucidez no raciocínio, datas, horas, acontecimentos. Isso é raro. O que nós temos que pesquisar no computador, aqui ao meu lado, Toninho Ávila. Esse homem está à nossa disposição, graças a Deus, ainda com todo esse seu conhecimento. Toninho, muito obrigado por participar do nosso programa Voz da Tradição, porque o nosso mate está ficando lavado e nossa roda de mate está se encerrando. Nosso telespectador participou junto conosco, tenho certeza que foi brilhante essas tuas colocações, esse teu ensinamento, essa tua história da tradição no nosso Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Toninho Ávila.
nos assistindo no programa de hoje, o André Jacques, prometendo aos senhores no próximo segunda-feira, nós estaremos de volta com mais uma Cacimba da Cultura. Teu encerramento. Quero dizer de coração, de corpo e de alma. Desatar o peito e dar rédeas ao pensamento. Gostaria de estar dizendo para as 487 cidades do Paraná, do Rio Grande do Sul. Tem mais 11 emancipados por aí, mas vamos às 487 que está na história. 293 municípios de Santa Catarina. 397 municípios do Paraná. 5.670 municípios do Brasil. A todos os países da América do Sul. Dos 5 continentes, todos os continente asiático, europeu, o africano, o americano, desatar o peito e dar rédeas ao pensamento e dizer, a ti, Elomir, Malta, a TV Tradição, meu amigo Zeca Telma, Savariz, Durvilho, todos os presidentes da CBTG, que um dia nós vamos falar em CBTG, que tem umas coisas erradas na tradição ali, como está ali, nós vamos falar outra hora, de corpo e de alma. Parabéns. Muito obrigado. Com licença, por favor, desculpe, e muito obrigado, são palavras de valor de um gaúcho civilizado. Fui sempre aquilo que sou, e eternamente serei o mesmo que fui, porque esta vida não dilui o que esta mãe terra gerou. Sou o braseiro que ficou, e aceso permaneceu, o mesmo gaúcho que cresceu, junto aos fortinhos de combate, e eu já estava tomando o mate, quando a pátria amanheceu.